completasse o número dos seus irmãos, que como eles foram servos e que da mesma forma também deveriam ser mortos. Então, amado, aqui ele está pedindo, para que esses que passaram por essas tribulações que eu falei, esses aí são as pessoas, que estão clamando embaixo do altar pelo sangue que foi derramado aqui na terra. São aqueles santos que foram mortos por essas tribulações. Então, aqui para você, como Deus me guiou para juntar o enigma, a quebra-cabeça disso aí, que é uma orientação do Espírito Santo, nem todos podem perceber, porque são mais limitados pela letra, mas não pelo Espírito Santo, eles não podem entender. Então, vocês estudem sobre os assuntos que eu estou dando, e vocês podem perceber, se você for mais profundo, vocês que querem ver realmente a palavra de Deus na veracidade. Aqui nós estamos aqui com a palavra de Deus na mão, a respeito de Apocalipse, capítulo 7, versículo vamos colocar do 11 em diante, do 11. E todos os anjos estavam ao redor do trono dos anciãos e dos 4 animais, prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ações e graça e honra e poder e força a nosso Deus, para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, disse isso dizendo a João: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Disse a João. Então ele disse-lhe: Senhor, tu sabes. Ele disse-lhe: Estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Então, aqui estão as pessoas que vieram de grande tribulação, essa que eu acabei de falar, do versículo 6, versículo 9 em diante, como aquelas que nós temos falado em outras. Aqui nessa palavra aqui, nós falamos das pessoas que passaram por grande tribulação. Nós verificamos, eu quis buscar de Deus mais entendimento disso. Quem são essas pessoas? Como se dará a tribulação? Quem são as pessoas que restam ainda a ser mortas? Está escrito: ainda resta um povo a ser morto, da mesma forma que vós morreram, mas após isso virá, virá a ira de Deus, a vingança de Deus. Essa vingança, a gente não está mais aqui. Essa vingança já é a ira de Deus, o cálice da ira de Deus, se mistura. Isso aí já é uma coisa mais rigorosa da parte de Deus, para aqueles que estão aqui na terra. Aqueles que ficaram, não subiram nem na ressurreição, nem no arrebatamento. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, essas pessoas que estão com a vestidura branca, com a veste branca, e eles foi orientado por Deus ali, são pessoas que vieram de grande tribulação. Mas resta um povo a morrer da mesma forma que eles morreram. Como nós podemos ver isso? Aí eu perguntei: Deus, como pode? A única resposta que nós podemos ter, amado, se nós buscarmos do coração e se prostrar diante de Deus e buscar de coração, e Ele nos revela. Não só a mim, mas a todos aqueles que buscarem realmente Deus. Às vezes as pessoas dizem que tem mistério na Bíblia, mas não tem mistério na Bíblia. Tem a falta de busca. Pessoas não querem mais se prostrar e buscar a Deus. Querem coisa mais fácil, buscar de teólogos, buscar de pessoas, escritores, que às vezes não tem nem a vida no altar, mas escrevem muito bem. E as pessoas se orientam para essas pessoas. Deixam de buscar o Espírito Santo, deixam de buscar a palavra, para que as pessoas sejam... É mais fácil, buscar as pessoas que estão... livros que estão escritos já, tudo formado, do que buscar a Deus na veracidade. Mas nós vamos buscar, amados, saber quem são essas pessoas, A gente vai buscar essas pessoas que ainda resta ser mortas,
Porque eu pesquisei, amado, e busquei de Deus uma resposta. Quem são esse povo, né, que ainda resta a morrer ainda, né, para ter uma tribulação? Então, a grande tribulação não é como foi aquelas que foi só localizada, só em um local. A grande tribulação é porque é geral, é todo mundo, todas as pessoas da terra. Então, por isso que é chamado a grande tribulação. Nunca houve, nunca haverá na face da terra. Mas, nós, né, buscando de Deus, Deus nos revelou lá em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 4. Diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal da besta, nem na mão, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, reinaram com Cristo 1000 anos, aqueles que não receberam o sinal. Então, se não receberam o sinal, nós vamos para Apocalipse, capítulo 13, né? Mas dali nós vamos ver sobre o sinal da besta, que todos, pobres e ricos, todos colocarão esse sinal. Então, esse sinal é o sinal da besta. Está para já se manifestar no nosso meio. Falta somente o anticristo se manifestar, e ele ordenará isso aí, para que todos coloquem a marca da besta. Somente os cristãos que não podem botar, porque sabe, se botar, a sua alma será do diabo, já está vendida ao diabo. Então os cristãos sabem disso, ou o que não sabe, saberá, porque haverá muitos homens que se preocupam com isso, e muitos estão levados pelo Satanás, pela cegueira do Satanás, né? Porque o Satanás cega muitos, e eles não conseguem ver isso, e passam que o arrebatamento vai ser antes. Logo lá em Tessalonicenses está dizendo que a vinda, o que detém é esta questão, é a apostasia e o anticristo. Se o anticristo estiver na terra, então nós estaremos com ele. Estaremos com ele passando a tribulação. E Jesus estará conosco, porque nos dará força. Agora, a palavra de Deus diz assim: aqueles que ficarem vivos serão arrebatados. Os que ficarem vivos. A palavra diz os que ficarem. Esse verbo está em remanescente. É sobra. Os que ficarem vivos. Aconteceu alguma coisa para que fique vivo. Ficaram vivos, aconteceu alguma coisa. O que será que aconteceu? Então nós vamos ver o que aconteceu. Então são aquelas pessoas que resistiram à marca da besta. Será uma identidade única, que todo o povo ficar rastreado, todo o povo ficar em domínio de um só governador, só uma pessoa governando todo o mundo. Então ele ficará rastreado e todo estará com a marca da besta, a não ser aqueles que não queiram, que negue a marca da besta. Porque os que não negarem a marca da besta estará compactuando com o Satanás, com a besta e o anticristo. Então, como nós não temos já a orientação que não podemos colocar a marca da besta, logicamente passaremos por uma grande tribulação, e todo o mundo, não somente o Brasil, somente os Estados Unidos, não somente qualquer país que seja cristão, que obedeça ao Evangelho, passará, né? Todos passarão por isso. Então, por isso é chamado grande tribulação, porque já houve outras tribulações, como eu falei, de Tito, de Nero, de Calígula, de a Santa Inquisição, e agora será a marca da besta. Essa será a grande tribulação. Se vocês têm alguma dúvida, posto na palavra de Deus. E se algumas pessoas duvidarem disso, é porque são estúpidos e ignorantes e não querem ver a verdade. Isso aí vocês estão tapados com a visão, né? Essa escama na sua visão, você precisa abrir e precisa orar a Deus para ver. Houve muitos amados que foram contra mim outrora, né? Muitos pastores queriam até me expulsar da igreja, porque eu tinha isso já no coração e Deus já clamava comigo, mas houve esse momento de gravar esse vídeo. Não que eu tenha expressão, né, para falar muito bem, e às vezes erro em português, mas
a mensagem que estou trazendo para vocês é a mensagem, né, verídica, verdadeira, que está imbuída na Bíblia, que vocês podem ver aí, né? Você tem um versículo, já deu os versículos todos, você pode buscar nesse vídeo, você pode voltar atrás e ver quais são os versículos e estudar isso aí. A partir daí você vai ver se realmente não tenho razão. Agora, por outro lado, né, nós temos aqui também a respeito do milênio, né, são esses que passaram pelo milênio. Continuando no versículo que nós deixamos aqui, no versículo 10, e diz assim, durante 1000 anos, mas, seguindo no 5, né, 20, versículo 5, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição são daqueles vivos, os que reinarão com Cristo. Não são dos mortos, são dos vivos, né? Bem-aventurado os santos, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. São esses que reinarão com Cristo 1000 anos. Aqueles que estão na ressurreição e também no arrebatamento, que o arrebatamento são aquela promessa que Cristo falou ali com os discípulos em Belém, disse assim: muitos de vós não experimentarão a morte até que eu venha, né? Essa aí foi uma promessa de Cristo que está se cumprindo agora no arrebatamento. Então, ali ele prometeu que muito de vós está falando, né? Não é naquele momento, está falando e eu estou ouvindo aqui. Muito de vós, ele falou, eu estou ouvindo, estou repetindo isso. Muito de vós não experimentarão a morte até que eu venha. E isso caiu para mim. Pode ser que eu não experimente a morte, porque eu estou nesse tempo, eu estou vivo e eu posso ser arrebatado, né? Como vocês também podem. Mas antes da tribulação, não. Antes não. Pode ser durante, mas antes jamais pode acontecer isso. O arrebatamento será ou durante ou após, mas antes jamais, porque a palavra de Deus está mostrando que não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o anticristo. Então, nós temos a certeza disso. Amém? Que Deus abençoe a todos que ouviram a palavra e aí vocês estudem. Agora, uma questão é essa. Os 1000 anos, onde passaremos? Onde passamos 1000 anos? Em Jerusalém? Não. Nós passaremos esses 1000 anos no Arraial dos Santos. Está em Apocalipse 20, versículo 9. Né? O versículo 9, em Apocalipse versículo 9, você vai ver isso, que você não está em Jerusalém, você está no Arraial dos Santos, esperando o momento das bodas do Cordeiro para você participar. E da próxima vídeo que eu vou trazer para você é quem é a noiva de Cristo. Amém? Que muitos dizem outras coisas, mas a noiva de Cristo, você vai saber quem será, em nome do Senhor Jesus.